Vamos lá, pessoal. Conteúdo programático da Prefeitura de João Pessoa. Banca OCP. Conceitos e fundamentos básicos de informática. O que pode entrar aqui? Conceito de bit, de byte, conceito de binário, conceito de informática, de dados, informações. São conceitos fundamentais, conceitos básicos. Conhecimentos e utilização dos principais softwares utilitários. Você tem que ter atenção com relação a esse tema. Por quê? Ele começa a abordar pontos que são inusitados, nomes de programas que muitas vezes a gente não conhece. Qual o histórico disso? A prova da AGPEM de Roraima, que foi uma prova recente da OCP, né, finalzinho aí de 2020, dezembro de 2020, e que vinha cobrando nomes de compactadores não tão conhecidos, nomes de programas de imagem, enfim, a gente vai trabalhar as questões da AGPEM de Roraima, de agente penitenciário, nessa aula de hoje. E aí vocês vão observar que utilitários, embora seja um assunto tranquilo, porque você só precisa saber a funcionalidade de determinado programa, mas implica que você conheça, que você estude esse universo de programas novos. Então você deve entrar num site de downloads, tipo um Baixa Aqui, e ver quais são os programas que são mais populares naquele momento. Observar lá quais são os top 10. Não precisa instalar, não precisa aprofundar. Só tem que saber o quê? O básico de cada nome de programa. Legal? Voltando. Compactadores de arquivo, bate-papo, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem e antivírus. Então, são os nomes dos utilitários que vocês precisam conhecer. Identificação e manipulação de arquivos. O que entra aqui? Toda a parte do Windows Explorer, do gerenciador de arquivos, né? Você tem que saber o conceito de arquivo, o conceito de pasta ou diretório, quais são os caracteres válidos para a criação de arquivos, o limite de caracteres que a gente pode ter no caso do Windows, no caso do Linux, características acerca de arquivos e, principalmente, formatos de arquivo. Vocês vão ter que identificar o arquivo pela extensão. Saber que o arquivo docx é do Word, o ADT é do Writer, conhecer a extensão dos principais programas, dos programas que estão contidos no edital. Voltando. Backup. Tipos de backup, temos aqueles 5 tipos de backup, né? Normal, incremental, diferencial, diário de cópia. E aí, conceitos básicos de hardware. Quando a gente pensa em conceitos básicos de hardware, numa arquitetura simplificada, o computador é formado pelo quê? Processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Então ele cobra aqui processador, memória e periféricos de computadores, que são os dispositivos de entrada e saída. Além disso, a placa-mãe, que é a principal placa do computador, e os discos de armazenamento, que são as memórias secundárias. Então fica de certa forma até redundante, né? Quando eu falo em memórias, num primeiro momento tem a memória principal, que é aquele papo de RAM e ROM. Depois vem as memórias secundárias, que são os discos rígidos, CDs, DVDs, mídias magnéticas, óticas, sólidas. E aí, não é porque ele não cita que a gente vai deixar de fora o SSD, que é a grande vedete, aí, o que está na moda em relação à memória secundária. Na sequência, ambientes operacionais, utilização de sistemas operacionais, o Windows 7 e o Windows 10. O Windows 7 e o Windows 10. O Windows 10 é o que tem maior probabilidade de aparecer na prova. Ele coloca os dois, beleza. Mas você não vai estudar 2 programas em separado. Estuda o Windows, destaca o que é a novidade do 10 e vamos embora. Conceitos básicos sobre Linux. Linux e software livre. Conceitos de software livre são totalmente teóricos, né? Você vai conhecer as liberdades básicas, as 4 liberdades básicas, o tipo de licença, GPL. E quando ele fala conceitos básicos, ele pode cobrar comandos quaisquer do Linux. Aí o assunto tem um custo-benefício baixo. O que eu recomendo? Que você estude comandos de manipulação de arquivos. Aquilo que você sabe fazer no Windows Explorer, você tem que aprender a fazer no Linux. Então, como é que eu copio um arquivo no Linux? Ah, tem um comandozinho lá, cp. Como é que eu renomeio um arquivo no Linux? Ah, mv, móvel renomeia. Como é que apaga um arquivo no Linux? Ah, o rm, de remove. Então, conhecer os comandos básicos para manipulação de arquivos no Linux. E aí, o que é bacana também?
é para decorar, não precisa ter um conhecimento prático, não precisa tipo instalar o Linux no computador para ficar mexendo. Você precisa trabalhar questões, né? Trabalhar questões e, se necessário, usar um material de apoio como o Guia Foca. Eu recomendo bastante o guiafoca.org, né? Como um material de consulta. Não é para ficar lendo o Guia Foca, mas se pintar um comando que você não conhece, o que você faz? Utiliza o Guia Foca como se fosse um dicionário. Vai lá e procura a funcionalidade de determinado comando, beleza? Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação, tanto do Office quanto do LibreOffice. Então, o Word, Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress são as correspondências. No caso do Office, versão 2010 ou posterior, 2010, 2013, 2016. No caso do LibreOffice, são as versões atuais 5 e 6. Então, mais uma vez, você pode abstrair esse papo das versões e trabalhar com Office 2016, trabalhar com LibreOffice 6. Utilizem sempre a versão mais moderna. Utilização de ferramentas texto, planilha, apresentação, beleza? Utilização e configuração de e-mail no Outlook. Aí, configuração de e-mail, é aquele papo do POP, IMAP, SMTP. Utilização do Outlook. Lembrar as principais caixas, né? Entrada, saída, itens enviados, itens excluídos, rascunho, lixo eletrônico. Lembrar o responder, encaminhar, responder para todos. Conceitos básicos acerca de correio eletrônico. Internet e intranet, quando ele fala tecnologias relacionadas à internet, você vai ver a necessidade de conhecer os protocolos da arquitetura TCP/IP. Busca e pesquisa, comandos do Google, mecanismos de busca na web, navegadores de internet. Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. A maior parte dos navegadores tem funções transversais. Então, por exemplo, navegação privativa. Existe em todos eles, só que com nomes diferentes. Aí você vai conhecer. Os atalhos de teclado, na maior parte dos programas navegadores, são comuns, o que é bem legal também. Poucas as mudanças, né? Como a navegação privativa, que pode variar. Segurança na internet, aí a cartilha é o material mais indicado para você conhecer os diferentes tipos de malware. Vírus, worm, spyware, cavalo de Troia, backdoor, rootkit, ransomware, beleza? Que são programas maliciosos. Conhecer os golpes, phishing, o tipo de ataque que é o spam. E quando ele fala transferência de arquivos na internet, a gente pode pensar tanto na nuvem, né, com o uso do Google Drive, o OneDrive, o eTransfer, como através de protocolos usados no computador, como o FTP, para transferência de arquivos, e até mesmo conhecer o torrent, né, um emule, um casar, para compartilhamento de arquivos ponto a ponto, peer-to-peer. Bom, então a gente leu o conteúdo programático da prova de João Pessoa. É sempre muito importante, né, conhecer aquilo que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar a brincar em cima das questões. Conforme os assuntos forem aparecendo nas questões, que foram selecionadas com muita atenção, né, previamente, a gente vai esclarecendo o conteúdo e dirimindo dúvidas. Vamos que vamos. Primeira questão, provinha de 2020. Um auditor da Secretaria de Segurança Pública solicitou o envio por e-mail de diversos documentos digitalizados a um agente de segurança penitenciária. Até que a banca contextualizou, né, com a prova de agente. Ao coletar arquivos, o responsável pelo envio constatou que os dados somavam 1,8 GB e que não seria possível enviá-los como anexo de e-mail. Por quê? O anexo limita, restringe o tamanho do arquivo. Comumente, embora não haja um padrão, os anexos podem ter em torno de até 20 megas. Então, 1,8 GB realmente é muito grande, né? 20 megas eu tenho 20 milhões de bytes, aproximadamente. 1,8 GB, 1,8 bilhões de bytes. Logo, não é possível enviá-los como anexo. Beleza. Nesse sentido, qual programa web deve ser usado para resolver esse problema? Aonde que está isso dentro do edital? Como é que eu vou saber qual programa? Aí entra aquela parte logo do início que fala sobre utilitários. O que são utilitários? Compactadores de arquivos, programas antivírus, você tem que conhecer os principais. Qual a resposta aqui? Como é que ele vai fazer? Nesse caso, ele não está nem buscando o compactador ainda, o compactador vai aparecer numa próxima questão.
Aqui, ele está perguntando como é que eu vou fazer para mandar essa informação. Como o arquivo é tão grande, não daria nem para compactar. A gente vai ter que fazer a transferência, por exemplo, usando o quê? O e-transfer. Então, esse ponto da matéria, na verdade, está lá no finalzinho. Transferência de arquivos pela internet. Né? Transferência de arquivos pela internet. Aqui, eu vou usar o quê? O e-transfer. Aí você vai perguntar assim, e o que são essas outras alternativas? Cara, são alternativas que não tem nada a ver. Mas se você não conhece, né? Se você vai ter que chutar, ferrou. O e-transfer ele é até bastante popular. Muitas vezes eu tenho que disponibilizar um material. Ah, vou fazer uma live, vou deixar um material de exercícios para os alunos baixarem no link da minha bio. Aonde que eu coloco esse material? Posso colocar ele no e-transfer, por exemplo. Então, é um drive que muitas vezes tem esse caráter temporário para a gente compartilhar um arquivo com outras pessoas mediante um link. Gabarito aí, letra D de delta. E as outras? Bom, a título de curiosidade, eu fui pesquisar o que era cada uma dessas alternativas. Você vê que elas não fazem sentido. Então, você não precisa ficar estressado querendo decorar. Né? São alternativas erradas. Professor, mas eu preciso muito saber. Cara, a letra A, olha aí, é equivalente a um PayPal, né, para gerenciar pagamentos com cartão de crédito. A letra B, olha que viagem, é um site de futebol. A letra C, uma plataforma para criar equipamentos, protótipos, né, de IoT, de internet das coisas. E a última alternativa, um site de compra de música online. O problema dessa questão da OCP era esse vocabulário. A resposta nem é tão difícil. O e-transfer ele tem um tanto de popularidade, né? Mas se a pessoa realmente não conhecia o e-transfer, todas as alternativas para ela são grego. Então o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. E o que eu posso destacar aqui como, de certa forma, equivalente? Eu poderia usar o e-transfer. Eu poderia usar, eu tenho que lembrar do Dropbox. Eu poderia usar o Google Drive. Eu poderia usar o quê? O OneDrive. Todos eles permitiriam esse compartilhamento de um arquivo grande através da nuvem, através da internet. Ok? Então, gabarito da primeira questão, letra D de delta. Vamos para a próxima. Agora é que é a questão do utilitário. Eu acabei me confundindo no início. O diretor de uma unidade prisional solicitou que fossem copiados para um pendrive alguns arquivos de vídeo gravados pelo sistema de câmeras de vigilância. Em sua orientação, exigiu que esses vídeos fossem acessados apenas mediante a digitação de uma senha. Desse modo, qual dos seguintes programas deve ser usado para atender essa situação? E aí? O Windows Media Player talvez fosse aquele que a galera ia descartar logo de cara, né? Porque o Windows Media Player é um reprodutor de vídeo, de áudio, é o que a gente chama de um codec. Então, o Media Player a gente já vai descartar. E as outras alternativas? A letra E, aqui na verdade ele comeu. Vocês vão observar que é um programa chamado Blind na letra E, pelo que eu me recordo. Agora, Mosquito, GIMP. Ah, esse GIMP aqui, ele cai bastante como utilitário para OCP. O que é o GIMP? Vai ser um programa equivalente a um Photoshop para manipulação de imagens. Pessoal, qual a alternativa que vai permitir a ele, de certa forma, concatenar os vídeos, né, agrupar esses vídeos, para que eles só possam ser acessados mediante a digitação de uma senha? É esse Isarc. O Isarc é um compactador de arquivos. Qual o problema? Vocês estão acostumados com WinRAR, com Zip. Aí a OCP cobra o GZ, vai cobrar programas não tão conhecidos, mas está no edital lá, utilitários. Então o que eu fiz? Mais uma vez,
eu trouxe para vocês a definição das alternativas erradas. Embora eu não veja como muito relevante. Ah, o mosquito. Mosquito é um protocolo usado em redes IoT, né, em internet das coisas. Então, eu quero desenvolver equipamentos para casas inteligentes, para automação. Esse mosquito vai ser um protocolo para comunicação entre esses dispositivos. Ou seja, não cai na prova. Esse Blank é uma plataforma para Arduino. Demonstra que o examinador está envolvido, né, com a automação, com prototipação, com Arduino, com internet das coisas. Então, outra alternativa errada. O gabarito aí é o quê, gente? Letra B. E aí, o mais importante, conhecer os principais exemplos de compactadores para uma questão futura na prova de João Pessoa. Zip. O Zip é o padrão, né? É inclusive adotado no Windows. Arg é velho. O WinZip já foi mais popular. O WinRAR é muito usado atualmente. GZ é comum no Linux. E aí, ISAR, que é o que caiu nessa prova. Aí tem o 7-Zip, né? Dentre outros. Então, eu trago para vocês uma lista de compactadores. Lembrando que o objetivo do compactador é reduzir o tamanho, mas que ele também vai permitir concatenar, reunir uma série de arquivos e torná-los um só, e muitas vezes o quê? Criptografar no sentido de colocar senha de acesso, que é o que o enunciado queria. Então, gabarito aí da questão, letra B de bravo. Professor, o que é Arduino? Eu estou vendo essa dúvida aí. O que é Arduino? O Arduino é uma plaquinha para automação. Né? Com um Arduino, muitas crianças, inclusive, já estão estudando isso nas escolas, né? Robótica, no ensino médio de alguns colégios já se oferece cursos de Arduino. E o Arduino vai permitir que você programe, utilizando equipamentos eletrônicos, e crie invenções. Como assim? Eu posso fazer um portão de garagem abrir, eu posso fazer uma roleta, eu posso fazer um sensor para sentir cheiro de gás e tocar um alarme na minha casa. Né? Então, você é um inventor, você tem uma boa ideia, você compra uma placa de Arduino, começa a comprar sensores, começa a utilizar peças e vai montar alguma coisa, vai criar alguma coisa no intuito de automatizar uma tarefa, ok? Então, voltando aí para o nosso material. Opa, agora sim. Voltando para o nosso material, vamos para uma questão agora da Prefeitura de Vitória. Já abordando outro ponto do conteúdo programático. Observem que a gente já citou, para quem gosta de ficar sublinhando aí, essa parte de transferência de arquivos pela internet. E já falamos um pouquinho dos principais utilitários, ok? Vamos lá. Agora a gente vai abordar o software livre. Galera, existe software proprietário, existe software de domínio público e existe software livre. Software proprietário é aquele que é registrado por uma pessoa, né, que é protegido por direitos autorais. Ele tem o que a gente chama de copyright. E aí, se você quiser usar, você tem que pagar para usar, adquirir uma licença mediante pagamento de royalties. O Windows, o Word, Excel, PowerPoint, são todos exemplos de softwares o quê? Proprietários. O software proprietário, então, ele tem autoria. Agora, o software de domínio público é aquele que não tem autoria. Ninguém sabe quem fez. Logo, ele vai poder ser usado, modificado. Não tem nenhum tipo de restrição com relação ao software de domínio público. No passado, havia mais software de domínio público do que hoje. Qual o problema?
o software de domínio público ele não tem restrição. Então, quando ele é distribuído na internet, alguém pode pegar, melhorar e se apropriar dele. E criar versões proprietárias a partir do software de domínio público. E isso meio que foi combatido no meio, né, no meio computacional, no meio acadêmico, com a criação da licença pública geral da GPL e a filosofia do software livre. Com a GPL, que é essa licença que estabelece condições de uso do software livre, todo programa livre tem que ter o código-fonte aberto para que as pessoas possam estudar e melhorar, mas qualquer versão modificada, se distribuída, vai ter que continuar sendo livre. Então a ideia do software livre é perpetuar a liberdade. Ele não pode deixar de ser livre. Então, são condições básicas do software livre. Primeiro, poder ser estudado, modificado e adaptado para qualquer necessidade. Mas para isso, o código-fonte tem que ser o quê? Aberto. Pode ser utilizado por qualquer pessoa, para qualquer necessidade, física ou jurídica. Pode ser distribuído gratuitamente ou mediante uma taxa. Eu posso até cobrar para te vender o CD do Linux, o DVD do LibreOffice, mas quando você comprar, você vai ter os mesmos direitos que eu. Você pode distribuir para qualquer um, você pode vender a mídia ou não. Então, são algumas das liberdades básicas do programa livre. Vamos ver a questão? Vamos. Para ser considerado um software livre, esse deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um software livre possui. Letra A. Professor, o senhor está falando do LibreOffice? Eu estou falando de qualquer software livre. Pode ser do Linux, do LibreOffice, do GIMP. Pode ser de qualquer software livre. Essas liberdades são comuns a qualquer software livre. Isso é teórico, ok? No conteúdo programático, junto com o Linux, ele fala sobre noções de software livre. O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre? Não. Isso é o que ele quer impedir. Eu não posso modificar um programa livre e depois torná-lo proprietário. A GPL, que é a licença pública, tem uma cláusula chamada de copyleft, que é o contrário do copyright. É como se a copyleft dissesse assim, ó, você pode estudar, você pode instalar em quantas máquinas quiser, não tem pirataria, mas se você modificar, vai ter que continuar sendo livre. Então, tudo aquilo que é proibido no copyright é liberado no copyleft. A restrição é que ele não pode deixar de ser o quê? Livre. Ok? Eu ainda não estudei LibreOffice. Isso não é LibreOffice, gente. Isso é o quê? Noções de software livre. Isso é comum ao Linux, ao LibreOffice e aos demais programas livres. Mozilla Firefox. Tem tantos programas protegidos por essa licença. Então, existe toda uma teoria, uma filosofia. Nos cursos do Estratégia, a gente tem um vídeo de noções de software. Ok? Letra B. Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros. Assim, toda uma comunidade pode se beneficiar de suas alterações. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Letra C. Ao estudar como o software livre funciona, o acesso ao código-fonte não é um requisito. É sim, o não está errado. Como é que eu vou estudar o programa se eu não sei como ele foi feito? O código-fonte de um programa é equivalente à receita de um remédio, né? A fórmula de um remédio, a receita de um bolo. Ah, o que tem nessa comida aqui? Tem gente que faz aquele mistério. Qual é a fórmula da Coca-Cola? Não sei. Mas se fosse livre, aí a fórmula tinha que ser aberta, pública, tinha que estar disponível para qualquer um. Letra D. O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito. Perfeito. Não tem essa exceção. Exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros. Bom, isso até... Eu não posso, por exemplo, piorar um programa livre. Eu não posso pegar um programa livre e piorá-lo propositalmente. E, embora o que ele está colocando seja uma coisa bem óbvia, né?
o usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito. Até aí é fato. Exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário. É um fato também, não deixa de estar certo, né? Ninguém vai executar um programa que envolva risco à segurança. Mas o enunciado, ele está pedindo uma das liberdades essenciais. E liberdade essencial, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Então, por mais que isso possa soar bem, não é mentira. Se envolver risco à segurança do usuário, é difícil um programa envolver risco à segurança do usuário, né? Exceto se ele manipular alguma máquina, se ele forçar algum equipamento, enfim, causar algum tipo de defeito físico, né? A partir do mau uso de um dispositivo. Mas, embora isso possa soar bem, não atende o que o enunciado pede. Legal? Pessoal, existe diferença entre software livre e software de domínio público? Claro, o software de domínio público, ele não tem nenhum tipo de licença, ele não tem autoria. Ninguém sabe quem fez o software de domínio público. Pensa comigo. Eu queria ver um exemplo. Talvez a nível de software seja difícil você entender o que é um software de domínio público, num primeiro momento. Mas viaja comigo e pensa numa música. Se eu começar aqui... Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Quem é que criou isso, gente? Essa musiquinha, quem é que fez essa musiquinha? Sei lá. Isso está em domínio público. Qualquer um pode cantar, ninguém sabe quem fez. Então, a ideia do domínio público na informática é aquele programa que não tem autoria. O cara que cria um vírus, por exemplo, ele não é bobo, ele não vai colocar autoria num programa malicioso. Então, o vírus, ele acaba sendo de domínio público. Por isso que as empresas de antivírus podem fazer a engenharia reversa daquele código malicioso e criar a vacina, criar um antivírus sem ter que pedir autorização para ninguém, porque ele é de domínio público. Até porque, se o vírus tivesse autoria, a pessoa seria processada, né, pelos males causados. Então, assim, no dia a dia, o que é de domínio público? Ah, aquilo que ninguém sabe ao certo quem fez, ou, tirando o escopo computacional, aquelas obras de Machado de Assis que já caíram em domínio público, porque depois de 70 anos aí que a propriedade intelectual é criada, ela cai em domínio público. Só que na informática a gente não tem esse lapso temporal ainda. Né? Um programa não é usado por tanto tempo. Então a hipótese que torna um programa de domínio público é que ele não tem autoria. E aí, se ele é de domínio público, não tem restrições. Você pode pegar, fazer engenharia reversa, pode modificar, pode vender, pode fazer o que quiser. O grande X da questão é que no passado, ninguém se preocupava com isso, e aí os programas eram... Os cientistas, né, os pesquisadores desenvolviam um programa, colocavam em domínio público, uma empresa objetivando lucro, ia lá, pegava aquele programa, melhorava e vendia. E aí o cientista que fez não ganhava nada. Ele queria colaborar com a sociedade, mas ele via que aquilo que ele fazia acabava virando lucro para terceiros. Então desenvolveram a filosofia do software livre para proteger isso. Aí quem cria um programa livre, coloca a autoria. O carinha que criou o Linux é o principal exemplo de software livre. O Linux foi criado por Linus Torvalds. E aí esse carinha colocou a GPL e disse para o mundo inteiro com a licença o seguinte: pessoal, eu fiz esse programa, ele é livre, você pode estudar, modificar, adaptar, alterar, é o que está no enunciado da questão. Mas ele não pode deixar de ser livre. Né? Então, o autor do software livre, ele restringe as liberdades no sentido de que ele não pode deixar de ser livre. É a cláusula de copyleft. Então, você pode pegar, pode melhorar. Mas se você quiser passar adiante, ele vai ter que continuar sendo livre. É, na verdade, uma proteção. Ok? Vamos continuar. A aula é ao vivo, Vivian. Eu estou ao vivo. Eu estou lendo o chat aqui na minha frente. Lembrando, essa questão não poderia ser anulada porque, de acordo com o enunciado, a liberdade essencial é a da letra B. Ainda que a letra E soe bem e tal, liberdade essencial é a letra B. Ok? Vamos nessa. Questão agora do ITEP, né, o Instituto de Criminalística aí do Rio Grande do Norte. No que se refere aos conceitos de software livre e afins, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. O sistema operacional Linux é um exemplo de software desse tipo, livre. É o principal exemplo de software livre.
é o conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual. É o copyright. Sistema operacional Windows é um exemplo de software desse tipo, que você tem que pagar. É um software proprietário. Ninguém sabe como o Windows é feito, é da Microsoft, a gente não tem acesso ao código-fonte e a gente paga para ter a licença para uso, senão é pirata. Implanta 4 liberdades conhecidas como de uso, de cópia, de modificação e de redistribuição. 4 liberdades básicas é a GPL, que é a licença pública geral, do software livre. Então, número 1. Licenciado com direitos exclusivos para o produtor. É o copyright. Ok? Então, como é que ficou aí? Licenciado, perdão. Aqui, o software proprietário e o copyright se confundem, né? Licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Os direitos exclusivos são o quê? O copyright. É o item 3. Mas quem é licenciado? O software proprietário. Então, na verdade, vamos ver. 1, 3, 2, 1. A gente joga com as respostas. Olha lá. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. A letra B, a letra C e a letra E estão erradas. A alternativa ou é a letra A ou a letra D. Ou é 1 ou é 2. Ou é 1 ou é 2. É o livre ou o proprietário? É o proprietário. O software proprietário é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Esses direitos exclusivos correspondem ao quê? Ao copyright. Ok? Ah, eu fiquei confuso. Mas dentre as alternativas não tem como confundir. Quando eu sei que começa com 1, 3, 2 e 1, olha lá. Eu elimino a B, elimino a C, elimino a E. Então a dúvida que poderia ficar se ele está se referindo ao software proprietário ou às restrições de uso que são voltadas para o proprietário, para o autor, que é o copyright, você ia fechar aqui nas alternativas. 1 ou 2. Não pode ser o 1, porque 1 é livre. Então é o 2. Gabarito letra D de delta. O software proprietário tem copyright. Legal? Pessoal, qual é a diferença entre copyright e proprietário? O software proprietário tem copyright. Assim como o meu livro tem copyright. Assim como a música do Legião Urbana tem copyright. Copyright é o quê? Todos os direitos são reservados ao autor. Então, todo software proprietário ele é protegido por copyright. Legal? Vamos que vamos. Agora a gente vai falar sobre o quê? Manipulação de arquivos. Estamos batendo os itens do conteúdo programático aí, né, gente? Do edital. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Dessas extensões, a mais fácil é docx. Docx é de um arquivo do Word. Agora, olha que maldade. Não tem o Word. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Galera, não tem o Word. Tem o Google Chrome, o Windows Media Player, o Microsoft Excel e o LibreOffice Writer. Aí, o que a gente tem que raciocinar? A banca é maldosa, né? Você vê que a banca é maliciosa. Ela poderia colocar o Word aqui, até porque a extensão do Writer é o ADS. Mas como não tem o Word, qual o único programa compatível com docx? É o LibreOffice Writer. Então eu tenho que considerar que docx é extensão de arquivo de texto. Logo, não pode ser aberta no Excel, não pode ser aberta no Google Chrome, nem no Windows Media Player. Vai ser aberta onde? No Writer. Se eu sei que o 2 é o terceiro elemento, eu já risco a letra B. A letra B é impossível. Ah, eu estou fazendo prova. Isso aí, meu filho. Quem faz prova vai eliminando. XLA é uma extensão até antiga do Excel, voltada para quê? Para suplementos. Atualmente, é comum ver essa extensão vinculada a XLAN, ok? Com Mzinho no final, porque os suplementos contêm macros. É por isso? Associa isso. Então, XLAN, né, é voltado para suplementos. Eu já vi questões de outras bancas fazendo referência a essa extensão. Galera, XLA, então, vai estar associado ao Excel. Então, vai terminar com 1. Se termina com 1, gabarito é o quê? Letra D de delta. Agora, por que ele colocou o 4 no Google Chrome?
porque no dia a dia a gente pode ler PDF no navegador. E esse M4A vai ser o quê? Um formato de vídeo que a gente vai poder ver no Windows Media Player. Ok? Então ficou 4, 3, 2, 1. Gabarito, letra D de delta. E aí, o que eu vou relembrar? Quando eu penso no Office, quais são as extensões relevantes a saber? Primeiro, doc do Word velho, né? Até a versão 2003. Depois, docx e docm. E aí, docx, docm. O que mais? WBK, talvez seja interessante. Aí, eu tenho XLS, XLSX, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, XLAN, XLK. Isso considerando Word e Excel. PowerPoint. Eu vou ter PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, por exemplo. E no Writer, ODT, OTT. No Excel, ODS, OTS, para o Calc. E OTP, ODP primeiro, e OTP para o Impress, que é o programa equivalente ao PowerPoint para apresentações. Galera, rapidamente, Doc era o padrão velho, DocX é o padrão atual, mas não suporta macro. DocM está habilitado para macro, né? Terminou com M, a gente infere que esse M no finalzinho é de macro. Dot, .x, .m. Dot, arquivo de modelo. .x vai ser modelo sem macro e .m modelo com macro. WBK, arquivo de backup do Word, ok? ODT e OTT são extensões do Writer. ODT é o padrão do LibreOffice Writer e OTT é de modelo, de template. XLS, Excel até a versão 2003, XLSX vai ser o padrão do 2007 em diante, XLSM termina com M, habilitado para macro. E aí a gente vem com os arquivos de modelo do Excel, onde T é de template, né? XLT, XLTX, XLTM. XLT é velho, XLTX é atual, XLTM é habilitado para macro. XLAN esse caiu na prova para suplemento, XLK é para backup. ODS do Calc, OTS é o modelo do Calc, Tzinho de template. PPT do PowerPoint, velho até 2003, PPTX é o padrão, PPTM habilitado para macro. PPS é o formato já de apresentação, onde você dá um duplo clique e ele executa a apresentação. O PPSX é o formato atual, ODP é o padrão do Impress, OTP é o modelo do Impress, ok? E aí, só reiterando, arquivos de imagem, arquivos de vídeo e arquivos de áudio. Imagem, eu posso colocar aqui BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF, o que mais? JPG, não posso me esquecer, né? JPEG, vídeo, MP4, WMV, Wave, são as mais populares. Áudio vai ser MP3, WMA, Wave, MP4, WMV, AVI. Vamos colocar AVI. E M4A
M4A é outra extensão de áudio, ok? Você falou vídeo. É porque o Windows Media Player é um reprodutor de áudio e vídeo. Então acaba confundindo às vezes. M4A a gente coloca aqui no áudio. Existem várias outras extensões, vários outros formatos de arquivo, né? Eu só estou colocando aí os principais. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Assinale a alternativa que apresenta uma extensão de arquivo de vídeo. A, MP4, gabarito, letra A. DocX é do Word, JPG é de imagem e PPT é do PowerPoint. Tomara que caia. Essa é uma questão relativamente fácil, né, da Prefeitura de Vitória. Agora vamos falar um pouquinho sobre backup. Cópia de segurança. Para que eu tenho que fazer backup? Se porventura roubarem teu equipamento, se ele pegar um vírus, se ele pegar um ransomware, né? Ransomware tem sido o malware da moda. Ele criptografa o disco e impede o acesso às informações. O usuário quer abrir um arquivo, ele pede uma senha. Aí o cara fica desesperado, paga para poder ter acesso ao arquivo. É a ideia do sequestro, né? A ideia da extorsão, ransom, resgate, ransomware. É o software que criptografa arquivos e cobra resgate. Agora, qual a maneira de se proteger de um ransomware? Fazendo backup. Se eu tenho backup, eu falo para o cara, eu vou pagar nada, vou formatar a máquina, vou instalar tudo de novo, vou restaurar meu backup. Então, o backup é uma cópia de segurança muito importante desde sempre. Voltando. O backup de arquivos é altamente recomendado para prevenir a perda de dados importantes. Dos recursos apresentados a seguir, qual não serve para fazer backup? Galera, o que é um flash drive? É o mesmo que o pendrive. O pendrive é um flash drive USB. HD externo pode ser usado para backup. A nuvem é muito indicada para backup atualmente. Porque tem gente que faz backup no pendrive. Mas se você perdeu o pendrive? A nuvem você consegue acessar de qualquer lugar. Tem gente que faz backup no HD externo e deixa o HD externo na gaveta do escritório junto do computador. Aí se perder o HD, ou melhor, se pegar fogo no prédio, vai perder o original e a cópia. Por isso, muito se recomenda que o backup seja guardado em um local geograficamente distinto. E aí a nuvem é uma solução para isso, né? Porque vai permitir que você acesse de qualquer computador a partir da internet. Fita magnética é muito usado para backup devido à alta capacidade de armazenamento. A gente tem fitas magnéticas aí de 40 terabytes, coisa que corresponde a 20 HDs. Então, as fitas, elas têm um grande volume de dados. Elas armazenam um grande volume de dados, então ainda são muito usadas para backup. Por que não serve a memória RAM? Porque a memória RAM é volátil. Memória RAM é a memória principal do computador, ela é volátil. Desligou o computador, vai perder tudo. Então, eu não vou salvar entre aspas, na memória RAM, porque eu vou ter que deixar o computador ligado ininterruptamente. Né? Se faltar, se tiver uma queda de energia, vai perder o conteúdo. Então, não serve para fazer backup a memória RAM, porque ela é volátil. E lembrando, para quem não, né, para quem desconhece essa palavra, volátil é uma coisa temporária, que se perde na ausência de energia, como a memória principal, a memória RAM. Legal? Para isso a gente tem a memória secundária para armazenar dados em caráter não volátil, em caráter definitivo permanente. Próxima questão. Qual o significado da sigla SSD? Galera, essa é a mídia mais cobiçada na atualidade. O SSD é o quê? O Solid State Disk. Gabarito, letra E. Disco de estado sólido. Ele é concorrente do HD, sendo que o HD é magnético. E o SSD é o quê? O SSD é sólido. É de memória flash. Acho que interessa mostrar para vocês o disco, porque a OCP já cobrou anteriormente imagens de hardware. Então, vejam comigo, HD e SSD, como é que eles são diferentes por dentro? Vou jogar aqui no Google, vou pegar aqui imagens e mostrar para vocês. Do lado esquerdo, eu tenho um disco rígido, um HD. Você vê que ele tem um disco que vai rodar aqui dentro, ele tem partes móveis. Por que a gente fala que o SSD é sólido? Porque ele não tem partes móveis.
Então, inclusive, ele é mais resistente a impactos, a quedas. Se cair no chão, o SSD tende a sobreviver. O HD não, ele arranha a superfície do disco e já era. Ah, estou andando no carro e tudo, às vezes o HD passou o carro no buraco, o HD, o computador trava. O SSD não. O SSD consome menos energia, a bateria do laptop vai durar mais. E o principal, pessoal, ele é 10 vezes mais rápido, em média, né, do que o disco rígido convencional. Então, o SSD é muito melhor. É mais caro, lógico, né? Tudo que é melhor é mais caro. Mas a tendência com o tempo é o preço ir diminuindo, a demanda aumenta, a produção aumenta, o preço diminui e o HD tende a ficar obsoleto que nem um disquete. Ok? Gabarito, então, letra E. Vamos que vamos. Próxima questão. Essa é uma questão que sempre é um desafio para muitos candidatos, né? Porque envolve matemática. E tudo aquilo que envolve matemática acaba causando estranheza, espanto. A galera, principalmente aí que vem do direito, que está muito tempo sem ver matemática, se assusta. Mas esse assunto tem que ser fácil. Primeiro, a gente tem que lembrar a sequência, né? A gente tem um byte que corresponde ao quê? Um caractere. Um caráter. A gente tem 1 kilobyte, que corresponde a 1024 bytes. Depois eu quero que você se atente no prefixo. Eu tenho quilo, mega, giga, tera, peta, e aí vem o hexabyte, zettabyte, otabyte, aí já não cai. Não costuma cair com tanta frequência. No dia a dia, se a questão falasse aproximadamente, em torno de, se ela desse essa liberdade, eu ia associar o quilo ao milhar. Ao milhar. É 1 quilo de presunto. 1 quilômetro, 1000, né? O mega ao milhão. E assim eu teria o giga para o bilhão, o tera para o trilhão, e assim sucessivamente. O peta para o quatrilhão. Agora, é engraçado que hoje essa é uma matéria de 5ª série, pessoal. 5ª série? A minha filha está na 4ª série. Os livros de matemática da 4ª série já começam a introduzir as unidades de medida. Aí ela aprende o que é um milímetro, decímetro, centímetro, né? Metro, decâmetro, quilômetro. Isso tudo aprende na 4ª série. Aí vem litro, mililitro e por aí vai. Peso, tonelada, né? Quilo. Galera, na 5ª série os livros já trazem as unidades de medida da informação e já começam a ensinar às crianças esses conceitos de kilobyte, megabyte, gigabyte. Por quê? Vejam, na minha época era só unidade de peso, medida, né? Agora, hoje, a informação é o principal ativo das organizações. Então, já é tão intrínseco ao dia a dia das crianças, o tablet, o laptop, o smartphone, já faz parte do vocabulário dela, ela querer uma internet com 100 megas, com 200 mega, né? Ela pede, papai, bota a internet de 500 mega. Aí eu fico olhando para ela já começa a entender essa nomenclatura, né? Que às vezes é tão difícil para a gente. Bom, lá a tia Cotinha, ela coloca uma tabela de ordem, que pode ser usada aqui, onde a gente a cada 3 dígitos vai trocar a ordem aqui do kilobyte, megabyte, gigabyte. Então, deixa eu limpar isso aqui e trabalhar. Unidade, dezena, centena. Quilo, mega, cada 3. Ó. Giga, tera, peta, hexa, zeta. A letra A corresponde a um zettabyte. Na letra B eu tenho kilobyte.
Na letra C, poderia ser alguma coisa aproximada, mas nunca exata. Unidade, dezena, centena, aí eu tenho o quê? Quilo, mega, giga, tera, peta. Ele quer o correspondente a 1 terabyte. Galera, olha como é que eu estou fazendo. Unidade, dezena, centena. A cada 3 entra o quê? Uma nova grandeza. Quilo, mega, giga, tera. Terabyte, gabarito, letra, D de delta. E a letra E? Unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta. A letra A ainda tem mais um aqui que eu esqueci, que é o iota. Ok? Iotabyte. Então, a letra E seria um zetabyte, a letra A seria um iotabyte. Essas porras não costumam cair. A letra B é o kilobyte. A letra C, ela está aproximada, então não poderia ser a resposta porque ele quer... Ele não falou nada de aproximado nem em torno, então eu vou inferir que ele quer exatamente. Exatamente não pode ser um número redondinho, cheio de zero, né? Exatamente é múltiplo de 1024, então o gabarito é o quê? Letra D de delta. Esse tipo de questão, pessoal, ele cai em todas as bancas. Esse assunto é bastante comum em concurso. Não pode ser difícil, pô. Tu vai lembrar a ordem. Quilo, mega, giga, tera, peta. E aí não precisa, porque não vai cair. Hexa, zeta, iota. Você tem que lembrar a ordem. A cada 3 vai separar. Ó. 530 mil é o quilo. 892 milhões é o mega. 701 bilhões é o giga. 615 trilhões é o tera. E assim vai. Tera, peta, hexa, zeta, iota. Ah, não pode, porque ele quer o tera. Quem é o tera? Unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga e tera. 1 tera. Letra D de delta. Ok? Vamos nessa. Questãozinha do TRE do Acre. O que é o bit? O bit é um dígito binário. Pode ser 0 ou pode ser 1. Unidade essencial para o funcionamento do computador, que vai trabalhar com pulsos elétricos, né? Praticamente todo hardware comunica-se por meio desse sinal binário, bit. O valor exato de 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Gabarito, letra E. Mas tem que tomar cuidado porque 1 byte é igual a 8 bits. E como ele começa o enunciado falando de bit, ele poderia expressar esse resultado como 1024 vezes 8 e colocar bits no final. Aí seriam 8.192 bits. Né? Fiquem espertos, porque ele pergunta quantos bytes tem 1 kilobyte. Ah, 1 kilobyte tem 1024 bytes. Mas se a resposta fosse bit, eu teria que multiplicar por 8. Ok? Há uma correspondência, uma equivalência. 1024 bytes é a mesma coisa que 8.192 bits. Essa matemática aí, ela pode pegar, né? Lembra que 1024 bytes é a mesma coisa que 2 elevado a 10 bytes. É uma outra representação aí que pode cair. Por que é 1024? Porque é 2 a 10. Vamos nessa. BRDE. Na informática existem várias unidades de medida para expressar o tamanho de um determinado arquivo. Conhecendo as unidades de medida, responda quantos bytes contém um arquivo com tamanho de 3,5 GB. Então vamos lá. 3,5 GB. Você está vendo que as respostas são todas em bytes. Aí você sabe que o giga é o bilhão. E que para ser 1 bilhão tem que ter 9 dígitos. Não é isso? Por quê? 1, 2, 3, unidade, dezena, centena, ponto. 1, 2, 3 é 1 milhar. Aí vem 1, 2, 3 é o milhão. Não é 9 não. Né? Tem que ter um número mais 9 dígitos. Né? Teria que ter 10 dígitos. De 10 a 12 dígitos é o bilhão.
O bilhão vai ter 10 dígitos. Eu não gostei desse papo de dígito. Separa de 3 em 3. Né? Unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, quilo. Aqui seria quilo. A resposta está em kilobytes. Unidade, dezena, centena, quilo, mega. Na letra S seria 1 megabyte. A letra A seria kilobyte. Né? Estaria na ordem de kilobytes. A sua dúvida tem que ficar entre as alternativas B ou D. Só que o que você vai se atentar? Ele colocou aproximadamente no enunciado? Não. Se ele não colocou aproximadamente, se ele não colocou em torno de, ele quer saber o valor exato. Aí o valor exato é o quê? 3,5 vezes 1024 quilo vezes 1024 mega vezes 1024 giga. Quando eu multiplico um número por 1024, não tem como o número ficar com um monte de zero. Então o gabarito é o que aqui, gente? Letra B de bravo. Né? Por exclusão, eu sei que é letra B. Ninguém na hora da prova vai ter calculadora para fazer continha. Ninguém na hora da prova vai ter calculadora para fazer continha. Mas eu quero fazer a continha. Beleza. Olha aí. (3,5) vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. A gente vai chegar ao resultado da letra B. Ok? Mas ninguém vai fazer continha com calculadora na prova. Então, o que eu vou fazer? Retomando. Ele quer 3,5 gigas. Giga. Qual é a sequência? A sequência é quilo, mega, giga, tera, peta. Então, vou repetir. Unidade, dezena, centena, quilo. Aqui eu tenho quilo. Unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga. Na letra B eu tenho giga, pode ser letra B. Na letra C, unidade, dezena, centena, quilo. Na letra D, unidade, dezena, centena, quilo, mega, giga, pode ser letra D. Unidade, dezena, centena, quilo, mega. Giga, né? Então, o que eu vou observar? Pode ser quilo, mega, giga, pode ser a letra D ou pode ser a letra B. Só que na letra D está tudo redondo. Então, a letra D só seria possível se ele estivesse falando o quê? Aproximadamente ou em torno de. Se ele não está falando aproximadamente ou em torno dele, que é múltiplo de 1024. Se ele quer múltiplo de 1024, vai ser o quê? Letra B. Era o raciocínio que você teria que levar para a prova. Você só deve aproximar se a questão colocar no enunciado. Aí você aproxima para facilitar a conta, a percepção, né, a interpretação. Ok? Vamos lá. Agora, para levantar o moral, essa é aquela questãozinha para... olha aí. Para você aumentar a autoestima. Depois dessa sequência de questões envolvendo matemática, eu tinha que trazer uma questão fácil, porque senão a galera vai debandando. Não é isso? O Antônio Carlos perguntou por que o 16 não entra na conta. Eu não entendi nada. É múltiplo de 1024, é 3,5 vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. Se pegar uma calculadora aí, você vai ver que bate com o gabarito da letra B. Bom, então, vamos lá. Vamos melhorar. Assinale a alternativa que apresenta componentes considerados periféricos em um computador de uso geral, também conhecido como PC. Galera, o que ele chama de periférico? No dia a dia, a gente acaba generalizando. Muitas vezes, qualquer dispositivo a gente acaba associando a periférico. Mas, a rigor, o periférico é aquele que está o quê? Ao redor do gabinete, na periferia. Então, quando a gente pensa no computador, o computador tem um gabinete, que é aquela torre,
de maneira equivocada as pessoas chamam de CPU, mas vocês não vão fazer isso, né? É a torre, porque a CPU é um processador pequenininho que está na placa-mãe dentro do gabinete. Agora, o que eu tenho preso na torre? Eu tenho mouse, teclado, impressora, monitor, um HD externo. São periféricos, estão na periferia, estão ao redor. Então, aquilo que está dentro do gabinete, a rigor não é periférico. Periférico é aquilo que está o quê? Ao redor do gabinete, ok? Voltando. Teclado é um periférico. CPU não. CPU é o processador. O processador não é um periférico. O processador é o cérebro do computador. Então, está dentro, está preso na placa-mãe, dentro do gabinete. O monitor é um periférico, teclado também. Gabarito, letra B. CPU não é periférico. Memória RAM também está dentro do gabinete, preso na placa-mãe, é a memória principal, então não é considerado periférico. Por que a letra E não pode ser a resposta? O disco rígido só seria um periférico se ele fosse externo. Quando ele está dentro do gabinete, ele não é chamado de periférico, embora seja um dispositivo de entrada e saída. Legal? Monitor é um periférico, disco rígido interno não. Gabarito, então, ficou letra B de bravo. Próxima questão. Prefeitura de Pinhais. Aí a gente já vai abordar um pouquinho acerca da internet. Em relação ao protocolo TCP/IP, assinale a alternativa correta. Galera, o que é o TCP/IP? É o protocolo padrão da internet. Qualquer equipamento conectado à rede necessariamente precisa utilizar o TCP/IP para poder se conectar. A arquitetura TCP/IP é dividida em camadas, podem ser 4 ou 5 camadas de acordo com o examinador, né? Física, enlace, rede, transporte, transporte de aplicação, no caso do TCP/IP. Não cai nada de modelo OSI nessa prova, não tem redes de computadores, é noções de internet. Então, vamos voltar. Em relação ao protocolo TCP/IP, assinale a alternativa correta. A sigla IP representa Internet Protocol. Não é intranet, é internet. Mas você vê que a letra A passa batido, talvez na pressa, naquela leitura rápida, na prova, no nervosismo. O IP representa Internet Protocol. Agora, óbvio que ele também pode ser usado na intranet. Por quê? A intranet é uma rede privada que utiliza a mesma que utiliza a mesma tecnologia da internet. Tem uma infraestrutura própria, mas utiliza os mesmos protocolos, os mesmos programas da internet. Então, olha o que eu estou dizendo. Na intranet eu uso IP, mas o acrônimo, a sigla IP representa o quê? Intranet Protocol. Internet Protocol. Internet Protocol. Então a letra A está errada. Letra B. Um IP é formado por 4 números separados por pontos. O IP ele é composto por 32 bits divididos em 4 octetos representados em decimal por números que variam de 0 a 255. De 0 a 255. A gente tem que ir além, né? A gente tem que saber o formato do IP. São 4 números quaisquer. Beleza, são 4 números quaisquer. Mas variando o quê? De 0 até 255. Eu posso ter lá o IP 192.250.67. É um IP válido. Jamais haverá um 192.300. Por quê? Porque o teto é o 255. Haverá 4 números separados por ponto, variando de 0 a 255. Ok? Letra C. 2 computadores podem ter ao mesmo tempo o mesmo IP? Não. O gabarito vai ficar letra B. Por que não? Porque o IP é o endereço exclusivo de um dispositivo em uma rede.
de um dispositivo na rede. Se eu tenho uma rede, eu só posso ter uma máquina com aquele IP dentro daquela rede. O IP é o endereço exclusivo de um computador na rede. Se eu tiver duas máquinas com o mesmo IP na rede, eu vou ter problemas, eu vou ter conflitos. Letra D. Apesar de estarem juntos no mesmo nome, o protocolo TCP não possui nenhuma relação com o IP. Gente, possui relação, né? Por isso que o nome é TCP/IP. O TCP é um protocolo da camada de transporte. Ele solicita a entrega do pacote ao IP, que é da camada de rede, que vai fazer o quê? O endereçamento daquela informação. Então, há relação entre as camadas. Aplicação, transporte, internet, elas se relacionam. A camada mais alta, ela vai solicitar, demandar serviços da camada mais baixa, prover serviços para a camada de cima. Então, falar que não possui relação é mentira, está errado. O protocolo TCP/IP não é mais usado na internet. Horroroso. Ele sempre vai ser usado na internet. Desde lá da década de 80, enquanto a gente falar da internet como a gente conhece, a rede mundial utiliza o TCP/IP, ok? Então, o TCP/IP é indispensável, é necessário em qualquer equipamento conectado à internet. Se você tem uma câmera webcam, ela vai ter TCP/IP, ela vai ter um IP. Ah, eu tenho uma impressora, ela vai ter TCP/IP, vai ter um IP. Qualquer dispositivo conectado à rede, smartphone, não importa, tablet, vai ter que ter TCP/IP e vai ter que ter IP. Legal? Eu não vou estender o papo das camadas, por quê? Porque o conteúdo programático desse concurso de João Pessoa não abrange o modelo OSI, então não há como falar sobre assuntos avançados de rede nessa aula. Não é a proposta da Prefeitura de João Pessoa. Nada impede que você me pergunte, né, caso tenha dúvida, você que está assistindo a aula, me pergunte através das redes sociais, do Instagram, ou no fórum do nosso curso no Estratégia, enfim. Fiquem à vontade, eu vou estar sempre à disposição para dirimir dúvidas, beleza? Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta um serviço de entrega final de mensagens compatível com o Outlook. Galera, o Outlook é um programa de correio. Quando eu penso em correio eletrônico, existe protocolo MTA e existe protocolo MAA. O que é isso? MTA, agente de transmissão. MAA, agente de acesso. O agente de transmissão é sempre o SMTP. O agente de acesso é aquele que eu vou usar para obter o e-mail. Pode ser o POP ou pode ser o IMAP. O número pode aparecer ou não na questão, porque o número é o número da versão. Então, IMAP ou IMAP 4 é a mesma coisa. POP ou POP 3 é a mesma coisa. Legal? De entrega final, eu tenho que compreender que a entrega é o quê? É o acesso à mensagem de correio eletrônico que está lá na minha caixa postal. É como se fosse o recebimento da mensagem. Pode ser feito por POP ou IMAP. Não entendi. Ô, meu filho, quem não entendeu, decora. Correio eletrônico tem 3 protocolos. SMTP, que é indispensável para envio, POP e IMAP para recebimento. Aí é facultado o uso do POP ou o uso do IMAP. Dentre as alternativas, não tinha como errar. Porque dos 3 protocolos de correio eletrônico, né, SMTP, POP ou IMAP, a única alternativa factível, possível, é o IMAP. É a única que tem relação com o correio. Você tem que começar a entender que qualquer ação na internet é regida por um protocolo. E aí você vai ter que conhecer qual protocolo para acessar uma página. HTTP ou HTTPS, depende se ela é segura, né? Qual o protocolo para bater papo? O IRC. Qual o protocolo para transferir arquivos? O FTP. Cada ação na rede é regida por um protocolo. Um protocolo da camada de aplicação, né? Então, correio eletrônico, a gente tem 3 protocolos. O SMTP, que para esse concurso de João Pessoa, tu pode decorar. SMTP é o quê? Sua mensagem está partindo, é para envio. E os outros? São para recebimento. Legal? Então, o gabarito é o quê? Letra
AD alfa. Lembrando que o IMAP é mais moderno que o POP, tem mais funcionalidades. O POP ele só consegue baixar a mensagem para a máquina para permitir que o usuário leia quando quiser, porque a mensagem está no computador dele. Né? O POP era muito usado na década de 90, quando, por exemplo, eu tinha uma caixa postal muito limitada. Eu me lembro na década de 90 que as pessoas me mandavam e-mail, se eu ficasse muito tempo sem acessar, minha caixa postal lotava, e aí o pessoal me ligava dizendo, Renato, teu e-mail lotou, cara. Eu estou mandando, está voltando. Aí eu tinha que acessar com POP para baixar tudo para a máquina e apagar da caixa de correio. Só assim eu poderia receber novas mensagens. Então o POP ele tem a característica de descarregar um e-mail na máquina do usuário. Só que com o passar do tempo, você vê, hoje não tem problema com limitação de tamanho de e-mail. Hoje o armazenamento é muito barato. Então eu nunca apaguei o e-mail do Gmail. Hoje eu mantenho todas as mensagens no servidor e acesso essas mensagens com IMAP. A característica do IMAP é que eu posso acessar a mensagem no servidor, sem ter a necessidade de baixar a mensagem para o dispositivo que eu estiver usando. O professor pode baixar, o IMAP é mais moderno, ele é mais avançado, então ele tem os recursos do POP, ok? A vantagem do IMAP é que ele não necessariamente vai copiar para a máquina. O POP sempre copia. Ai, vamos que vamos. Vamos nessa, galera. Assinale a alternativa que apresenta um serviço de entrega final de mensagens compatível com o Outlook. Essa já foi. Próxima questão, Prefeitura de Pinhais. Vamos nessa. Em relação aos protocolos usados na internet, assinale a alternativa correta. O protocolo SMTP é responsável pelo endereçamento dos computadores de uma rede? Não. Você que conhece protocolos tem que saber que quem é responsável por gerenciamento de endereçamento é o DHCP. Ok? O DHCP, Dynamic Host Control Protocol, vai ser o protocolo que vai gerenciar os IPs dinâmicos na rede. Então a letra A está errada. Letra B. Qual que tem relação correta? O FTP, File Transfer Protocol, é responsável pelo envio das mensagens de correio eletrônico. Envio é quem? SMTP. O FTP é para transferência de arquivos. Então, a letra B está errada. Na letra C, o POP é responsável pelo endereçamento dos computadores de uma rede? Ficou até repetido com a letra A. Não é o POP, é o DHCP. Letra D. O protocolo HTTP é responsável pela transferência de textos. Na verdade, ele é responsável pela transferência de hipertextos. Mas o que é um hipertexto se não um texto? Então o gabarito ficou o quê, gente? Letra D. Pessoal, agora eu estou na dúvida. Estou na dúvida qual é a diferença de texto para hipertexto. Vamos lá. Quando eu estou batendo um texto no Word, pensa comigo. Vai, participa aí. Imagina que eu estou batendo lá um texto no Word, estou digitando uma Bíblia. Grande pra caramba. É o quê, gente? É um texto ou hipertexto? Escreve para mim aí. Uma Bíblia é um texto ou um hipertexto? Texto não. Texto é uma Bíblia, né? Tem muitas páginas. É um texto ou hipertexto? Fala aí. Óbvio que é um texto. O que caracteriza o hipertexto não é o tamanho do texto. A Bíblia pode ser um texto grande, mas não é um hipertexto. Um hipertexto é um texto que possui links. Então, quando você acessa uma página, você passa o ponteiro do mouse em cima de uma palavra ou de uma imagem e vira uma mãozinha. Se você clica, ele abre uma outra página. Esses links vão permitindo que você navegue pela web. Então, o que caracteriza o hipertexto é o texto com links. Se alguém perguntar na prova, o que é um hipertexto? É um texto com links. O que é hipermídia? Hipermídia é a evolução de hipertexto. Hipermídia vai ser o quê? Um hipertexto com multimídia, com associação de imagem, som. Legal? Então, voltando aqui, ó. O protocolo HTTP, a sigla está representando, né, protocolo de transferência de hipertexto. É responsável pela transferência de hipertexto na internet. Gabarito, letra D. Letra E. Por que a E está errada? Quem é responsável por transferir arquivos, pensando como uma aplicação, é o FTP, File Transfer Protocol. Ok? O IP é responsável pelo endereçamento. O IP é responsável pela entrega
a entrega final lá daquele pacote, ou datagrama. Vamos que vamos. Agora uma questãozinha de Linux. Qual o problema do Linux, gente? É o vocabulário, né? Tem muita coisa nova, o pessoal não está acostumado, a maioria usa o Windows, porque o Windows é mais amigável, é mais popular. Embora o Linux hoje também seja fácil de ser usado, ele ainda é visto como sendo um sistema operacional de usuários mais experientes, os nerds. Então, venham comigo. O que é Ubuntu, Fedora, Debian? O que é isso? São distribuições Linux. Isso tem que começar a fazer parte do teu vocabulário de concurseiro. Tecnologias wireless. Tecnologias wireless são o quê? Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G. São tecnologias sem fio. Vocês sabem que, volta e meia, surge aquela pergunta lá no fórum. Professor, eu não entendo a diferença de wireless para Wi-Fi. Wireless é um gênero, qualquer coisa sem fio é wireless. Wi-Fi é um padrão específico, lá do I3E 802.11. Então, por exemplo, Bluetooth não tem fio, Bluetooth é wireless. Mas Bluetooth não é Wi-Fi. NFC, a gente usa aqui no Rio de Janeiro para pegar ônibus. Tem um cartãozinho por aproximação que você passa na roleta. Aquela tecnologia tem um nome, NFC, por exemplo. NFC wireless, mas não é Wi-Fi, não é Bluetooth. Agora com cartão de crédito, para pagar o cartão de crédito, né? Covid, não preciso mais botar dedo para botar senha, é aproximação. É uma tecnologia sem fio. Não é Wi-Fi, é NFC. O controle remoto da minha casa, da televisão, quando eu quero trocar o canal, minha filha fica na frente. Aí eu viro para um lado, ela vai. Que droga, cara. Com ela na frente eu não consigo trocar o canal. É infravermelho, não tem fio. Então volta e meia o cara pergunta, professor, teve um que perguntou no outro dia se o mouse era... Meu mouse é wireless? Eu falei, sei lá, cara. Como é que eu vou saber? Pega o mouse e sai correndo. Se o computador cair, não é wireless. Wireless é qualquer coisa o quê? Sem fio. Beleza? Aí esse sem fio pode ser Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IRDA, que é o infravermelho. Tem um monte de tecnologia wireless. Wi-Fi é uma especificidade, é uma espécie de wireless. Essa do mouse foi horrível. (3G) e 4G são tecnologias usadas em telefones móveis, né? Na telefonia móvel, nos telefones celulares. Softwares aplicativos para manipulação de imagens digitais. Aí entra o Photoshop, o GIMP. O GIMP, que é um software livre que é usado no Linux. Modelos de memória do computador que utilizam tecnologia flash. SSD, pendrive, cartão de memória, que é o SSD, que é o SD. Ok? Ubuntu, Fedora, Debian. Ubuntu é a distribuição Linux mais usada no mundo hoje. É o que cai, por exemplo, na Polícia Civil do Paraná. Você tem que conhecer. Bom, vamos para a próxima questão. Muitas pessoas usam Windows por uma questão de costume. É fato. O Linux também é de fácil operação e, ao longo dos tempos, tem se popularizado. Em relação ao Linux, é correto afirmar que... Letra A. Trata-se de um sistema operacional proprietário. Linux não é proprietário, é aberto, não podendo ser alterados pelos usuários. Essa é a característica do Windows e não do Linux. É um software livre, legal, porém tem código-fonte fechado. Isso é uma contradição. Porque se ele é um software livre, o código-fonte dele é aberto. Todo software livre tem como premissa o código-fonte aberto. Logo, ele pode ser estudado, modificado, adaptado. A letra B está errada. Letra C. O Linux é um sistema operacional que não possui interfaces gráficas. Está errado. Quando a gente pensa no Linux, a gente já pensa na distribuição Linux. E existem hoje diversas distribuições com interfaces gráficas, como o Ubuntu usa uma interface gráfica que a gente chama de GNOME. Outras distribuições utilizam KDE. São exemplos de interfaces gráficas para Linux.
Então, dizer que ele não possui está errado. Quando eu instalo o Ubuntu na máquina, eu vou utilizar o mouse. Lembra que interface, entre faces, é aquilo que está entre o homem e a máquina. A tela é a nossa interface. Se eu tenho uma tela preta para digitar comando, ela tem uma interface de linha de comando. Se eu tenho uma tela colorida, com ícones, com mouse, eu tenho um conceito de interface gráfica. Ok? Então, GNOME, KDE são exemplos de interfaces gráficas usadas no Linux, são as mais populares. Existem outras. O Linux é um sistema operacional inseguro, horroroso, horroroso. O Linux ele é conhecido pela sua robustez. Que é isso? Um sistema robusto é um sistema forte. O fato dele ter o código-fonte aberto torna ele menos vulnerável, porque o mundo inteiro está analisando o código, qualquer brecha é imediatamente corrigida, há constantes atualizações das distribuições do Ubuntu, do kernel do Linux. Então, é um sistema operacional que está o tempo inteiro sendo monitorado, sendo melhorado, sendo aprimorado, são colaboradores voluntários de todo mundo. Ele é seguro. Inclusive, se comparar o Windows com o Linux, eu não sou tendencioso numa questão de prova ao afirmar que o Linux é mais seguro que o Windows. Por isso que o Linux é mais comumente usado em servidores da internet, ele não trava, ele não costuma dar erros, como é possível que o sistema operacional Windows faça. O Linux, até um tempo atrás, ele era classificado como sendo imune a vírus. Hoje eu não posso falar isso, até porque existem antivírus para Linux, mas sem dúvida ele é mais seguro, ok? E a última. É um sistema operacional de código aberto, por isso que é livre. As instruções dos programas podem ser alteradas, estudadas, modificadas, visando aprimorar ou personalizar suas funcionalidades. Então o gabarito aí da questão é letra E de eco, ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vai dar tempo. Questãozinha da OCP agora de segurança da informação. O edital da prova de João Pessoa coloca lá malware, né, vírus, worm, cavalo de Troia, spyware, e fala sobre phishing e spam. O phishing é um golpe, o spam é um tipo de ataque, de acordo com a cartilha, né? O que é o phishing? Gente, genericamente, assim, de uma maneira popular, eu posso associar o phishing àquela coisa do pesca-trouxa. Como é que é? É aquela pescaria de trouxa lá, embora com PH, né? Teu nome tá no Serasa, clique aqui. Aí o cara fica desesperado, oh meu Deus, tá no Serasa, puf, já era. Né? Ou ele de alguma maneira ele vai ser ludibriado, né? Aquela mensagem que vai ludibriar o usuário para que ele clique num link, para que ele instale um programa malicioso ou para que ele forneça dados para a prática de fraudes financeiras. A intenção do phishing sempre vai ser o quê? Fraudes financeiras. É uma técnica de engenharia social, vai ludibriar o usuário visando fraudes financeiras. Então, vamos ver. O phishing é um golpe muito utilizado para obter dados de usuários desavisados. Em relação a phishing, assinale a alternativa correta. Letra A. O phishing acontece exclusivamente no navegador Mozilla Firefox? Não. Inclusive, pessoal, a melhor maneira, né, de proteger os ativos da instituição contra phishing é através de informação, treinamento, instrução. Os funcionários eles têm que conhecer os golpes existentes para que eles não caiam. É necessário, na política de segurança da informação da instituição, que ocorram treinamentos. Porque, diferentemente do vírus, o phishing não é um código. Né? O cara cair num golpe, fornecer dados, muitas vezes a máquina não consegue impedir que ele forneça esses dados. Né? Como é que é? Os navegadores eles têm alguns recursos anti-phishing que tentam sinalizar quando as páginas são fraudulentas. Seja porque um outro usuário já informou, como o filtro Smart Screen lá na Microsoft, no Internet Explorer. Legal? Vamos para a letra B. O phishing é uma técnica que se dá exclusivamente é uma palavra perigosa. Pela execução de um arquivo armazenado em um pendrive? Nada a ver, né?
não é arquivo armazenado em pendrive. Ele não é um vírus, ele não é um malware. O phishing é uma vulnerabilidade do sistema operacional Windows 10, é uma fraqueza do sistema operacional. É esse ponto que eu estava entrando. O phishing, ele não é uma fraqueza do sistema, ele é uma fraqueza do ser humano. Por isso o ser humano precisa ser o quê? Instruído, treinado. O golpe de phishing consiste em enviar aos usuários uma mensagem legítima que é interceptada durante a transmissão, a fim de identificar falhas de segurança. Não. O phishing consiste em enviar aos usuários mensagens ilegítimas, que aparentam pertencer a instituições conhecidas como banco, fraude financeira, com links para páginas falsas que pedem o quê? Dados para obtenção, né, para a prática de fraudes. Ok? Então, o gabarito letra E de eco. E o spyware? Também no edital. O que é um spyware? É um programa espião. Na aula do curso, eu brinco que é o programa do corno, né? Aquele programa que captura teclas, por exemplo. O carinha acha que está sendo traído, ele coloca um spyware na máquina da consorte. Tudo que ela digita, ele captura. É um exemplo de spyware, o keylogger. Existe o screenlogger, né? A gente tem o adware. Existem diversos tipos de spyware. O spyware pode ser legítimo ou ilegítimo. Essa parte de segurança da informação é muito recomendável que você leia ou o PDF do Diegão ou a cartilha, que serve, né, de base para qualquer outro tipo de literatura sobre o tema. www.cartilha.cert.br. Então vamos ver. Spyware é um programa projetado para monitorar a atividade de um sistema e enviar informações para terceiros. Sobre spyware, assinale a alternativa correta. Letra A. Spyware são programas utilizados para administração de ambientes operacionais a fim de aumentar a segurança. Nesse contexto, ele é um malware. A letra A está errada. Letra B. Um keylogger. Key é de keyboard, teclado. Log é de registro, diário, né? Ah, meu blog. Blog, diário na web, weblog. Keylogger. Vai fazer um registro de tudo aquilo que é digitado. É um exemplo de programa espião capaz de capturar e armazenar teclas digitadas pelo usuário. Gabarito, letra B de bravo. Spyware é um protocolo usado na internet? Não. Protocolo é HTTP, FTP, SMTP. Spywares são utilizados para navegação segura e anônima através dos navegadores de internet? Não. Existe navegação privativa, em private, anônima, mas não tem nada a ver com spyware. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. E agora, a nossa última questão. Uma questão do Word. Um agente precisa imprimir etiquetas de papel para identificar pastas de documentos relacionados aos internos de uma unidade prisional. Última prova da OCP, né, realizada em dezembro de 2020. Considerando o Word 2013, em qual aba pode ser acessada a função que permite gerar etiquetas a partir de dados salvos no Excel? O que o examinador quer? Uma mala direta. Ele tem uma planilha no Excel e ele quer gerar etiquetas no Word a partir da planilha do Excel. Ele quer fazer uma mala direta. Mala direta é um recurso contido em correspondências. Aí, pessoal, vocês têm que lembrar do nosso esquemazinho. Vamos colocar aqui Word, Excel e PowerPoint. Só para lembrar. Qual é o esquema da decoreba? É o parei. Parei. Parou aonde? Parou aonde? Parei lá. No Word é decoreba, decore. Qual é a diferença do Word para o Excel? Excel é foda. Foda vai ser fórmula e dados. E o PowerPoint, data. Lembrando que o PowerPoint não tem o lá. Não entendi. Anota isso aí que é bem bacana. Parei é comum Word, Excel e PowerPoint. O que eu parei? Página inicial, que é o que mais cai. Arquivo, revisão, exibição, ou exibir, e inserir. Layout, design, correspondências
e referências. No Excel, a gente vai ter a mesma coisa no Parei, a gente vai ter o layout. Só não vai ter o decore. Decore, matéria do Word. No Excel é foda. O que é foda? Fórmulas e dados. Não pode falar palavrão. Ô meu filho, depois você pede perdão, agô, sei lá. Mas decora. E no PowerPoint? Design. No PowerPoint não tem o lá, né? Só tem o Parei. Design, animação, transição e apresentação de slides. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é decorar o que são as guias. Porque uma questão fácil pode perguntar qual alternativa não é uma guia do Word, não é do Excel, não é do PowerPoint. Lembrando que nessa prova ainda cai LibreOffice. Aí os menus são totalmente diferentes. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramenta, tabela, janela, ajuda. Bom, no Word não tem formatar, não tem ferramenta. Por quê? Parei lá decore. No Writer tem. Essa é a primeira coisa a decorar. Aí, voltando para a questão, tenho certeza que você já printou. Se não printou, você volta depois do vídeo. Bacana, está gravado, é isso, né? Voltando para a questão, layout. No 2013 é só layout. Não tem da página. Design existe, layout existe, referência existe, correspondência existe. No Excel que é layout da página, tá, gente? No Word é só layout. Você tem que saber que design, você tem que começar a ter uma noção. Design, o que eu tenho dentro do design? Design tem, por exemplo, marca d'água, temas. O que eu tenho dentro de layout? Configurar a página. Aí você tem que começar a lembrar. O que eu tenho dentro de layout? Layout vai ter 7 itens dentro de configurar a página. Quais são? Tamanho, orientação, quebras, números de linha, hifenização, colunas. Decora. O que eu tenho dentro de referência? Referência, qual a ligação que você vai fazer? Monografia. Referência e monografia. O que eu fiz na monografia? Índice, sumário, bibliografia, citação, nota de rodapé, nota de fim. É o que tem dentro de referências. E correspondência? Correspondência é mole. Correspondência só tem etiqueta, envelope e mala direta. Então, etiqueta, envelope e mala direta, correspondência, gabarito, letra E. Você tem que começar a associar o que tem dentro de cada guia. E isso, galera, questão, tempo, estudo, não tem jeito. O Antônio Carlos comentou, papo de marca d'água 2010, eu não entendi nada. No 2010 não existia guia design. Aí marca d'água ficava na guia layout. Do 2013 em diante, a gente tem a guia design e marca d'água está dentro de design. Ok? Galera, então antes da gente se despedir, eu vou abrir aí para o bate-papo. Eu estou agora acompanhando aqui o bate-papo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. De antemão, agradecer a presença aí da galera que está sempre acompanhando as minhas aulas. Valeu, Arouxa, Mariana Arouxa, Diegão, Fernanda Nunes. O Diego falou que estava com saudade, cara, olha aí. Agora tu vai me ver direto, Diegão. Amanhã eu estou na PRF, sábado eu estou na PCDF, segunda-feira já tem mais aula. Agora voltamos com a agenda cheia. Felizmente aí, estou de volta. A Karine comentou que eu estava sumido. Cara, dezembro foi um mês horrível para mim. Ainda peguei Covid, fiquei meio arrastado aí com esse Covid. Mas agora 100%. Muitos projetos do Estratégia aí, muita coisa nova para a gente poder trabalhar. PRF bombando, vai dar certo. É isso, galera. Então, um abraço aí pro Luciano Lima, Futuro Federal, Diane, show, Lídia. Quem gostou, deixa o like, segue no Instagram, deixa eu colocar aí, Instagram é @prof.renatodacosta. E no canal do YouTube também tem bastante vídeo legal. O pessoal que está estudando aí para a Polícia Federal tem uns videozinhos de TI, banco de dados, teoria da informação, tem uns videozinhos legais lá no meu canal do YouTube. Galera que está estudando para o OCP, tem uma outra aula que eu dei para a Polícia Civil do Pará, no meu canal do YouTube também. Então,
Galera de João Pessoa pode pegar essa aula da Polícia Civil do Pará depois lá no canal para poder continuar essa preparação. São questões diferentes, então se complementam. E é isso, galera. Polícia Civil do Rio, a gente está na expectativa da banca, mas vamos arrebentar, né? Meu canal é Renato da Costa, Vivian. Você falou aí que ia fazer o concurso da PF. Você tem que amar a informática. São 36 questões, grau de dificuldade alto. Então, não dá mole não. Amanhã, Karine. A Karine perguntou qual o horário da aula de amanhã. Amanhã, aula da Polícia Rodoviária. Nesse mesmo horário, 5h30. Legal? Eu vou disponibilizar o material no Telegram. Hoje mesmo eu já disponibilizo. E no sábado, aula para PCDF. Aí é a maratona da PCDF. Ok? Na PF são 36. 36. Um abraço para todos, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa noite. E até a próxima.